Estudamos nesta semana sobre o destino dos mortos, sobre as chamas do inferno, o título da nossa lição, as chamas do inferno, sobre o purgatório, sobre doutrinas falsas, doutrinas que não encontram apoio na Bíblia. Mas por que dessas doutrinas? Como é que essas doutrinas surgiram? Veja, irmãos, tudo é decorrente da primeira mentira, do que podíamos chamar a mentira estrutural de Satanás. A mentira que originou a todas as outras mentiras. Qual foi essa mentira? Gênesis 3, 4. Satanás disse a Eva: certamente vocês não vão morrer. O Senhor disse que morreriam se comessem do fruto ou se desobedecessem. E Satanás falou assim: vocês não vão morrer coisa nenhuma. Tem uma tradução da Bíblia que diz assim: vocês não vão morrer coisa nenhuma. Bem, mas eles morreram. E agora então, o que Satanás fez? Tem que fazer outras mentiras. Uma mentira leva a outras. E qual foi a próxima mentira? Essa que permanece até hoje. Olha, o corpo morre, mas a alma não morre. Portanto, vocês continuam imortais. A primeira mentira de Satanás, ele reafirmava agora: vocês continuam imortais. Vimos nessa semana que os cristãos, em geral, creem num céu e num inferno já habitado por almas desencarnadas que permanecem vivas, continuam vivas. Segundo o que Satanás disse, vocês não vão morrer. Mas quais são essas implicações, irmãos? As implicações dessas falsas doutrinas no que nós entendemos que seja a escatologia bíblica, a doutrina do fim dos tempos. Qual é o destino final dos seres humanos e do mundo? O que a Bíblia apresenta? Em primeiro lugar, irmãos, a filosofia grega e a filosofia egípcia é que implantou, estabeleceu a doutrina da imortalidade natural da alma. A tradição da igreja adotou essa doutrina grega, esse postulado grego. Os judeus, os cristãos, todos admitiram e assumiram essa doutrina, esse dogma, o dogma da imortalidade natural da alma. A imortalidade, segundo a Bíblia, é um dom dado por Deus, não é natural e vai ser concedida na segunda vinda do Senhor Jesus. Veja comigo 1 João 5, versos 11 e 12. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Portanto, irmãos, para ter a vida eterna, é preciso primeiramente ter o Filho de Deus, ter o Senhor Jesus. Ainda a Bíblia diz que os ímpios serão destruídos no final dos tempos, aniquilados, extintos. Malaquias 4:1 diz assim: não vai sobrar nem raiz nem ramo. Outro texto que lemos nesta semana é aquele que diz que queimará como palha. E como é que queima a palha, irmãos? Ela fica queimando eternamente? Não, ela queima. Quando acabou a palha, acabou o fogo. E é assim que a Bíblia mostra como será o inferno. Não haverá um inferno eterno, queimando para todos sempre. Outra doutrina, irmãos, que é a doutrina da atribuição imediata, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai ficar no purgatório, não tem fundamento bíblico. A Bíblia diz que os mortos permanecem na sepultura e serão chamados para a ressurreição, para o bem ou para o mal após o milênio. E após o milênio, aqueles que foram ressuscitados na segunda ressurreição, esses vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e os seus anjos. E lá eles serão extintos, irmãos. Eles não ficarão queimando para sempre. Outra implicação da teoria da imortalidade, da doutrina da imortalidade natural da alma. Se as almas já se encontram no céu ou no inferno, a ressurreição perde o sentido.
Para que haver ressurreição? Se os salvos já estão no céu e os perdidos já estão no inferno. A imortalidade, irmão, só vai ser dada após a ressurreição. A primeira ressurreição, quando os santos, os justos, os justificados pelo Senhor Jesus receberão a vida eterna. E após o milênio, quando os ímpios receberão juntamente com Satanás a punição eterna, eterna nos efeitos, não eternas para ficar queimando para sempre. Mas ainda, irmãos, se nós cremos que as almas são imortais, os pecadores então serão imortais, e o pecado não terá fim. Pois se houver um inferno eterno, queimando eternamente, os pecadores vão estar lá e o mal vai estar lá. O fogo é eterno nos seus efeitos. Como a Bíblia diz, Sodoma e Gomorra sofreram fogo eterno. Elas não estão queimando até hoje, irmãos, mas elas foram aniquiladas. É isso que Deus quer mostrar. É isso que Deus demonstra na Bíblia com relação ao inferno. Outro problema que temos quando temos o inferno eterno é o seguinte: a desproporção entre a pena e os delitos. Porque alguns poucos anos de pecado terão que ser punidos por uma eternidade de sofrimento. Isso não é racional, irmãos. Isso não é plano de Deus. Deus não seria cruel a esse ponto. A solução para o desastre do pecado, o desastre causado pelo pecado. Veja qual é a solução. Vou ler o texto do pastor Alberto Tim, no livro Além da Morte, página 82. Podemos ter certeza que o fogo final consumirá os ímpios e purificará a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Não existirá nenhum inferno ardendo eternamente para fazer os resgatados se lembrarem das terríveis consequências do pecado. Deus não manterá uma colônia penal em nenhum lugar na terra. O universo inteiro será finalmente restaurado à sua harmonia e perfeição originais. Deus não vai estabelecer um monumento ao pecado no universo, irmãos, para ficar queimando. Mas o Senhor quer que nós tenhamos uma vida eterna feliz, uma vida eterna de alegria, uma vida eterna de realizações pessoais, de realizações intelectuais, espirituais, físicas. É assim que o Senhor quer a vida eterna, nos nossos corpos. Como diz lá Jó, no meu corpo vou ver a Deus. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente nunca seja tentado por essas doutrinas tão mentirosas e que possamos, com cuidado, com tato, explicar aos nossos outros irmãos cristãos de outras denominações qual é o verdadeiro plano de Deus para o fim do mundo, para o fim do mal e para a permanência eterna do bem. Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição desta semana, quando pudemos ver pela Tua palavra a verdade com relação ao estado dos mortos, com relação ao futuro, com relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e a doação da vida eterna nesse momento. Também podemos ver a verdade sobre o purgatório, essa grande mentira que muitos cristãos ainda creem. E a verdade sobre o inferno eterno, aquele que vai ser eterno para purificar de uma maneira definitiva, aniquilar o mal. Te agradecemos por esse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quero desejar um feliz sábado para todos vocês. Sejam felizes nas suas classes da Escola Sabatina. Participem do estudo. Estudem esses textos, irmãos, das últimas lições, especialmente. Estudem com carinho, com afinco. Dediquem tempo para estudar essas passagens. São textos difíceis, especialmente da lição da semana passada.
Mas faça isso objeto do seu estudo, objeto do seu aprendizado, para que você seja feliz, para que você esteja tranquilo, esperando a volta do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor Jesus vai voltar. Vai voltar para todo mundo ou vai voltar para cada um de nós, se nós descansarmos antes da sua volta gloriosa. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.